Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Hoje eu vou contar para vocês a parábola do carpinteiro. Havia um velho carpinteiro que trabalhou durante muitos anos para um patrão muito generoso. Este carpinteiro construiu inúmeras casas, lindas casas, belas casas, todas com muito esmero, com muito zelo. Mas num determinado tempo, ele chegou para o patrão e disse: "Estou cansado, já trabalhei muito, preciso me aposentar." O patrão, generoso, falou: "Sim, eu entendo. Realmente você trabalhou durante muitos anos conosco aqui. Nada mais justo da sua aposentadoria, mas posso te fazer um último pedido?" O velho carpinteiro, com muita simpatia, disse: "Claro, meu querido chefe. Claro, trabalhamos tantos anos juntos, pode sim." Então o chefe disse: "Eu gostaria que você fizesse a sua última casa." O carpinteiro pensou e disse: "Sim, vou fazer a última casa." E começou a construção desta última casa. Mas, desta vez, o carpinteiro não deu muita atenção aos detalhes, aquilo que era realmente importante. Usou materiais de pouca qualidade, não usou as melhores matérias-primas, não usou a melhor mão de obra, mas construiu a casa. Quando foi entregar a casa ao patrão, o patrão pegou e deu a chave na mão do carpinteiro e falou: "Este é o meu presente para você, velho e querido carpinteiro." O carpinteiro assustou e disse: "Para mim? A casa que eu construí?" O patrão disse: "Sim, a casa que você construiu é sua." O carpinteiro se surpreendeu e disse: "Meu patrão, mas logo dessa vez que eu não fiz com tanto zelo, não usei os melhores materiais." O patrão, todo generoso, com carinho e respeito, disse: "Essa é a casa que você construiu para você. Ela é sua." Essa parábola nos faz pensar na casa em que nós construímos para nós. Essa casa é a nossa vida. Muitas vezes nós nos contentamos com pouco. Muitas vezes nós não damos valor a nós mesmos em sabermos que nós merecemos o melhor, a melhor matéria-prima, a melhor mão de obra. A casa que nós construímos é a nossa vida e é isso que nós precisamos observar. Que casa você mora? Que casa eu moro? Que casa é a minha vida? É o melhor material? O que tem de melhor? Então seja o carpinteiro da sua vida. Construa a melhor casa, com o melhor material, com tudo que há de bom. Valorize a si
Queira o melhor para você e para a sua vida, porque você merece. Quero mandar um beijo grande para Leide Mar, que faz as minhas unhas. Leide, as unhas estão lindas. Obrigada, querida. Um beijo para você. Quero convidar você para nos acompanhar através das redes sociais. Você pode assistir ao nosso programa através do canal 7 da NET TV São Carlos, acompanhar também pelo site www.tvsaocarlos.com/emoções com Malu Adib. Nos acompanhe também na nossa página no Face, Emoções com Malu Adib, e no Instagram, malu.adib.emoções. Compartilhe suas histórias, dê os seus comentários. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui na Pague Leve Cerealista. Chegando a época de Natal, quero lembrar vocês que nós temos toda a linha de frutas secas para Natal, castanhas. Venha aqui comprar com a gente tem qualidade e preço muito bacana. E você que está em dieta, sempre pode contar com a gente aqui. Temos farinhas para todos os tipos de dietas, dieta sem glúten, dieta sem carboidratos e tudo mais. Vou dar alguns exemplos agora para vocês. Farinha de coco, que é excelente para dieta, farinha de grão de bico, xilitol para qualquer tipo de dieta, o melhor tipo de adoçante que existe, tanto para saúde quanto de sabor, é bem bacana. Colágeno hidrolisado, todo mundo que está fazendo dieta, está perdendo peso ou tem problema de articulação, é bacana tomar. Uma colherzinha de sopa por dia, vale a pena tomar colágeno. Farinha de trigo sarraceno, para dieta sem glúten, é bem legal, bem bacana, dá para fazer. A própria farinha sem glúten é legal, dá para fazer. Lembrando que nós temos todos os chás, cavalinha, hibisco, camomila, erva doce, toda essa linha de chá também. Chegou no fim de semana, hoje minha dieta acabou. Vou dar uma dica para vocês. Milho espanhol, vários sabores. Isso é muito gostoso para tomar com cerveja. É uma coisa não muito calórica que vale a pena tomar. Para sair da dieta é legal. Além de toda a linha de castanhas que nós temos. Experimentem, amêndoas defumadas. É show de bola, é muito bacana. Para tomar com uma cervejinha gelada no fim da tarde, vale a pena. Pague Leve Cerealista, Mercado Municipal Box 4445. Venha nos conhecer, venha comprar com a gente, venha fazer cotação agora para o seu Natal, para fazer uma festa, uma ceia bacana. Você que gosta de fazer panetone, a gente tem toda essa linha de fruta cristalizada, figo e tudo mais. Aceitamos todos os tipos de cartão. Região nobre dos condomínios e a que mais se valoriza. Um ótimo investimento. É a sua família vivendo com segurança no condomínio fechado com mais opções de lazer da cidade. Residencial Villeneuve. O lugar onde você sempre quis viver, agora é possível. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação RPS e Luxor Engenharia. Villeneuve. Um beijo grande, Jéssica e Amanda do Estúdio Belas, que me arrumaram hoje para o programa. Beijo, queridas, especiais, profissionais maravilhosas que eu adoro. Um beijo. Como surgem as emoções? Existe algum fator ou fatores que disparam o surgimento dessas emoções? E o nosso corpo? Como que ele reage? O nosso corpo responde a todos os tipos de emoções? E essa resposta do nosso corpo, tem alguma consequência? Boa ou ruim? E como que a gente lida com isso? Como a gente controla
essas emoções para que a gente possa viver melhor? Essas são algumas perguntas que nós iremos responder hoje com o nosso entrevistado Renato Hirata. Hoje nós estamos aqui no programa Emoções com Malu Adib com meu amigo e querido profissional Renato Hirata, terapeuta corporal e massoterapeuta, um conhecedor imenso das questões emocionais. E hoje nós vamos falar sobre isso, Renato, sobre como surgem as emoções. Vamos lá? Acho que é um ponto realmente importante, porque é justamente onde a gente vai, nesse espaço que existe entre o estímulo que gera a emoção e a emoção tomar conta da gente, é justamente nesse espaço que a gente vai ter o momento de agir para ter um pouco mais o controle dessas emoções. E controle não no sentido de dominá-las, né, mas de deixar a coisa acontecer, perceber o que está acontecendo, deixar a coisa fluir e direcionar para o lugar correto, né, que vai nos trazer mais conforto. Porque no fundo o que a gente quer é ser feliz, né? O que a gente quer é estar bem. Tanto não devemos suprimir essas emoções, né? Abafar e reprimir, quanto a gente não deve também permitir que elas saiam de uma maneira desenfreada, né? Inadequada para a gente mesmo, né? Inclusive as emoções que a gente chama de boas, né? Uma euforia, né? A gente acabou de ganhar na loteria, a gente fica eufórico, né? O corpo entende essa euforia como um estresse. A gente acha que é bom e pode ser bom momentaneamente, né? Pontualmente, mas nenhum organismo conseguiria sobreviver com um nível de euforia constante. Equivocadamente, o que as pessoas aqui no Ocidente buscam é isso, né? Euforia. Se a gente for fazer a análise das reações corporais que a gente está vivendo durante uma euforia, são próprias de um estresse, né? Que é o nível de cortisol aumenta, acelera o batimento cardíaco, respiração, toda a situação corporal do estresse a gente apresenta na hora da euforia. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não percebem esse fator. Então tem fator, pode ser inconsciente ou pode ser consciente. Então, por exemplo, um fator consciente é mais fácil a gente imaginar, né? Alguém fecha a gente na rua no trânsito, isso gera raiva na gente. Daí a gente precisa entender o que é essa raiva, o que significou essa fechada, né? Porque quando é consciente é mais fácil a gente perceber o que gerou aquela raiva. Embora, muitas vezes, o fator que a gente coloca como causador, ele está escondendo um fator anterior que gerou na verdade, fora os fatores inconscientes, né? Por exemplo, vamos falar sobre os conscientes primeiro. Tá. A gente pode até usar o exemplo do carro. Então, vamos supor, o cara veio e fechou a gente, né? Tá. E aí, o que nesse fato, porque não fez nada, né? Talvez eu tenha que brecar, ou talvez nem tenha que brecar. Por que eu fiquei bravo? Né? Se muitas vezes eu nem corri risco de bater, né? Muitas vezes a gente já fica com raiva e não aconteceu nada. A gente simplesmente brecou ou nem brecou. A gente viu que o cara ia entrar, a gente já esperou ele entrar e não aconteceu nada. Por que a gente fica com raiva? Né? Porque, por exemplo, né, a gente tem que olhar caso a caso. Né? Caso a caso, e cada pessoa e cada momento de cada pessoa. Porque a gente está sob influências de fatores externos o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, eu não fiquei com raiva porque ele não me machucou, mas quando ele entrou na minha frente, eu me senti desrespeitado. Então, quando eu me sinto desrespeitado, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto desprezado, eu me sinto não querido. Não é? Tudo isso vem junto com o fato de eu ser desrespeitado. Dificilmente a gente desrespeita alguém que a gente está amando, que a gente está... Não é? Então, o que a gente sente no fundo? A gente não está sendo amado, a gente não está sendo aceito, a gente não está sendo querido, a gente foi desprezado. E aí, se a pessoa, quanto mais... Todo mundo carrega um tanto disso, eu acredito, dessa coisa do desprezo, todo mundo sente dor quando sente... Inclusive, tem um fato interessante também, que eu acredito seja recente, que mapeando o cérebro e as reações emocionais no cérebro, né? Expressas no cérebro. Que quando a pessoa se sente rejeitada, ela aciona no cérebro a mesma região da dor física. Olha que loucura! Então, se você se sente rejeitado no trânsito, o que seja, né, ou um colega, ou qualquer coisa, ou um cachorrinho na rua, você vai, o cachorro vira e vai embora, não é gostoso, né? A gente preferia que o cachorro viesse brincar com a gente, né? É uma pequena rejeição. Isso, uma pequena rejeição, mas conforme o nível de complexo que a pessoa tem, aciona uma grande reviravolta, ela passa a odiar o objeto do desejo.
Então, naquele momento eu quis brincar com o cachorrinho. Vem. Eu vi que ele não gostou de mim e foi embora, ele vai nas costas e vou xingar o cachorro. É interessante a gente observar isso, né, Renato? Muito interessante. Violência doméstica, nessas barbaridades, né, de marido ou namorado que não aceita a separação, vai e mata a pessoa. Como assim, né? Se ele quer ficar com ela, porque teoricamente deveria amar, e ele vai e mata a pessoa, né? Então essas coisas vão ajudando a gente a entender mesmo o que está por trás. Então no trânsito você se sentiu desrespeitado ali, né? E aí você passa a sentir raiva, né? Só que aí muitas vezes, então, enfim, eu dei um exemplo de uma coisa direta, né? Quando a gente percebe, é consciente a gente... um fator. Só que muitas vezes está escondido o motivo. Porque quem sentiu raiva de um cara que fechou no trânsito, ele não vai falar isso. Falar, eu não gostei, fiquei com raiva porque me senti desrespeitado, rejeitado e me pegou na minha ferida. Não vai falar isso. Ele vai usar um argumento que vai ser aceito socialmente. Que qual que é? O cara, ele provocou risco, né? O cara, quando ele me fechou, ele provocou um risco de um acidente, poderia ter acontecido uma coisa gravíssima, enfim, é esse o argumento que ele vai usar. Mas, de fato, será que foi esse o motivador da raiva dele, né? E é o que a gente faz. Deu para entender a ideia do consciente, né? Quando é inconsciente, por exemplo, a gente dá até para usar um exemplo, mas vamos usar um outro. Por exemplo, eu tô no... Porque assim, a gente tem a gente recebe pelos nossos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, a visão, a audição, tudo isso, a gente recebe em torno de 400 bilhões de bytes por segundo de informações. Muita informação. Só que a gente consegue processar em torno de 2.000, segundo os pesquisadores, em torno de 2.000 bytes por segundo. Olha, então é um disparate, né? 400 bilhões de informações estão chegando o tempo todo. Você só consegue 2.000, né? E olhe lá, né? E o que eu chamo de informações? É tudo que chega aos nossos sentidos. Então, nesse caso, é o ar, a temperatura do ar, se está ventando, se não está ventando, o meu toque na mesa, meu toque na cadeira, toque na minha roupa. Tudo isso aí da parte de sensorial, de tato, né? Assim, ligado ao tato. A caneta que eu estou segurando, eu esqueço que eu estou segurando na caneta. Você esquece que está sentada na cadeira. A gente simplesmente desconsidera, mas essas informações estão chegando. E aí tem informações de cheiro, de barulho. Se a gente parar, a gente fizer um silêncio, a gente vai ouvir um barulho de rua lá fora, vai vir um barulho, né, numa outra sala. Sim. Só que a gente não processa tudo isso, porque se a gente fosse processar, nenhuma mente daria conta de processar todas essas bilhões de informações por segundo que chegam. Então a gente seleciona. E aí, nesse selecionar, a gente escolhe, né, coisas que a gente quer ver, coisas que a gente não quer ver, coisas que a gente não suporta ver, coisas que a gente não entenderia, então a gente não processa. Então a gente pode pegar esse exemplo e usar esse exemplo. Então, por exemplo, eu preferi não prestar atenção na minha raiva, na minha sensação de rejeição na hora que o cara me fechou. Prefiro não olhar para isso. O que eu prefiro usar? Um argumento porque esse é um argumento que na nossa sociedade tende a tornar a figura frágil, né? Ele se sentiu rejeitado porque um carro fechou ele, um cachorrinho virou as costas e ele ficou magoado. Né? A pessoa tende a se sentir frágil, né? A se sentir ridicularizada. Então ela esconde isso. E ela vai usar o quê? Então ela escondeu essa informação sobre ela. Né? É um exemplo do que a gente está falando. Eu escolhi não olhar para esse fato, a minha dor. Eu vou olhar, qual fato que eu vou usar? Eu vou usar um fato legal dentro da lei, que todo mundo vai concordar. Né? Verdade. Então, aí o que a gente faz? Então, dentro dessas bilhões de informações que a gente recebe, então informações que a gente recebe e não está computando, entre elas, fatalmente, o tempo inteiro acontece isso. A gente recebe informações que trazem lembranças. A gente linka informações e trazem lembranças. Então, por exemplo, eu vejo esse carro que entrou na minha frente, é um carro branco que minha ex-namorada tinha e o relacionamento não foi bom, por exemplo. Então eu já associo a raiva que eu hipoteticamente teria da ex-namorada. Ela tinha um carro branco, lembro dela, só que eu não percebo que lembro. E aí eu estou com raiva daquele carro branco, ou daquela pessoa que usa roupa parecida, ou daquele perfume que eu senti no elevador e me lembra. Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Se a gente não exercitar... Isso acontece, mas é inconsciente, a gente não percebe. Exatamente, acontece o tempo todo e a gente não percebe. Muitas vezes o consciente, o que a gente acredita que é consciente, está escondendo um fator anterior inconsciente. E quando a gente está escondendo um fator inconsciente, a gente tende a, se a emoção é a raiva, a gente tende a sair procurando alguma coisa para a gente ter raiva com justiça. Sabe? Então, vamos supor, aconteceu, eu briguei em casa, briguei com minha esposa. Saiu bravo, só que ali não se resolveu nada, saí bravo. E aí eu tô com raiva. Quando a gente tá com raiva, a gente tem vontade de jogar, de pôr para fora essa raiva, né?
E o que eu vou sair inconscientemente fazendo? Aí eu vou sair andando e procurando quem está fazendo coisa errada. Aí eu vi parando na frente parando numa vaga de idoso, eu falo, olha, desgraçado, exatamente, desgraçado, e eu vou colocar toda a minha raiva que eu criei lá em casa, vou colocar naquele camarada que pôs. Né? Se eu tivesse calmo, feliz, no momento feliz, eu ia olhar e achar tão errado quanto eu acho quando eu estou com raiva. Mas por que quando eu estou feliz, aquela mesma ação que não me atinge? Por que eu vou continuar com a mesma opinião? Né? Eu, inclusive, é a minha opinião, acho totalmente errado. Por que quando eu estou feliz, aquilo eu olho e falo, tá errado isso, mas pronto, continua a minha vida, né? Por que eu fico furioso com a raiva? Porque provavelmente a raiva é de outra coisa, né? E aí, é o que eu falei, a gente vai procurar pessoas que estejam de fato fazendo coisa errada, para a gente ter razão. Eu vou contar para qualquer pessoa, qualquer amigo meu, qualquer pessoa do elevador, eu vou contar e ele vai falar a verdade, você tem razão, para a vaga de idoso, que isso, está errado mesmo. Ou seja, vai justificar a minha raiva e eu vou poder sentir ela com todo prazer. Porque é um outro fator importante, quando a gente vive uma emoção dessa, por exemplo, raiva, existe um prazerzinho em sentir raiva, um prazerzinho em chegar para o outro e colocar como o outro está errado, existe um prazerzinho. E se a gente quer viver melhor, a gente vai precisar abrir mão desse prazerzinho. Renato, então como existem sempre esses fatos que disparam, tanto emoções positivas quanto negativas, né? Hoje você tem observado que as emoções estão mais negativas ou positivas? Ou não existe essa diferença? Lá no meu espaço, que chegam para mim as pessoas que estão sofrendo, né? Estão com algum problema, seja físico ou emocional. Então, o que eu observo é mais a questão negativa. Mas, certamente, as emoções positivas o tempo inteiro também estão acontecendo. É que chega um momento em que a gente começa a fixar mais na dor, na tristeza, nas emoções, entre aspas, negativas. E a gente tem uma tendência a ficar nelas. Renato, então você acha que hoje as pessoas elas estão com dificuldade em reparar, em perceber que existem emoções positivas sim a todo momento também? Elas estão mais atentas ou reparando mais nas emoções negativas? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Para mim tem a ver com... Eu considero que a gente está no momento... A gente está doente, né? A sociedade está doente, né? Valorizando coisas que não trazem a felicidade e esquecendo coisas que são a felicidade, né? Então, por que as pessoas... eu falei anteriormente, né? Que a gente tende a ter uma tendência a fixar mais nas negativas e menos nas positivas, né? Porque a gente tem mais dificuldade de se livrar das negativas do que esquecer as positivas. Porque eu acredito assim, o que se vende hoje em dia, eu falo vende porque é vendido mesmo, né? Faz propaganda, divulga, associa um produto aí à felicidade. Então, o que se vende hoje? A felicidade, ela é comprada. Por isso que as pessoas querem ser ricas, por isso que as pessoas querem ser famosas, porque junto com a ideia da fama vem a ideia do dinheiro, e aí o dinheiro, entre aspas, vai trazer a felicidade, né? E eu acredito que é por isso. Então as pessoas estão procurando a felicidade em um lugar errado. Então ela perde um momento delicioso de pura felicidade porque estão com a cabeça em outro lugar. Você está com seu filho fazendo qualquer coisa, né? Um momento ou nada, assistindo televisão, ou você vai dar um beijo na hora de dormir. E aquilo é um momento feliz? Aquilo não é a felicidade pura. Se você conseguir olhar para aquele momento, é a felicidade pura expressa ali. Sim. Só que a gente não está no presente, se a gente não cuidar para olhar aquele momento, olha essa criança, essa pessoa, meu filho, entendeu? Se a gente não conseguir olhar para isso, aquilo se perde. Então a verdadeira felicidade, ela está aí o tempo todo, eu acredito que ela está aqui agora, só que a gente não está olhando para ela. E aí, por quê? Porque a gente está olhando para o carro, para a casa, para o tênis, para qualquer outra coisa, para a cerveja que não seja de fato a felicidade. Isso é muito significativo, Renato. Eu acredito que sim. É muito importante isso. Eu acho que você falar novamente sobre isso, um pouco mais sobre isso, porque a gente sente mesmo que as pessoas elas estão doentes, né, entre aspas, nesse aspecto. Então, valorizando outras coisas, né? Buscando a felicidade em outros lugares. E às vezes a felicidade está ali tão perto, como você deu o exemplo, né? De estar ao lado de um filho, dar um beijo de boa noite
num filho, ou de simplesmente assistir um filme, uma televisão em casa. É um momento de felicidade, né? Se a gente estiver consciente e presente, ele é. Ele é a qualquer momento. Se a gente estiver distraído, durante a maior felicidade, a gente não vai estar aproveitando aquela felicidade. O que está faltando, então, nas pessoas é a consciência. Exatamente, a consciência. Disso. Né? A consciência está se perdendo em outros aspectos que acabam passando, né? E como é que fica daí a questão dessa felicidade? Ela fica escondidinha lá no inconsciente? Essa felicidade que a pessoa perde? Eu acho que ela se perde mesmo. Se perde mesmo. Passa um momento, porque a felicidade, ela só pode ser agora, né? Se você lembra de um fato e fica feliz de novo por ele, você está feliz agora, né? Por um fato passado, mas você está feliz agora. Né? Se você projeta para o futuro um plano de sucesso e fica feliz agora, você está feliz agora também, você não está feliz no futuro, né? Então, se você perdeu agora, você perdeu aquela felicidade, você perdeu aquele momento. Por isso que a gente tem que observar cada segundo. Né? Estar atento a cada exatamente. segundo, porque a felicidade está aqui. Está aqui, né? exatamente aqui. E agora. a gente tem que agarrar com as mãos, né, Renato? Muito bom este assunto. Como então, Renato, vamos falar um pouquinho como que essas emoções, elas passam para o nosso corpo. Como que o corpo reage a essas emoções, né? Porque o nosso corpo fala a todo momento, né? E como então que essas emoções conversam com o nosso corpo? Tá, vamos lá. Então, assim, a gente tem o fator disparador, né? Quando esse fator... A gente recebe uma informação do meio externo, né? Pelos 5 sentidos, né? Ou até outros mais sentidos, mas a gente recebe essas informações. E aquilo vai disparar a emoção. Como que ela vira corpo, né? Como que a emoção passa para o corpo, né? O nosso cérebro ele é todo interdependente. Renato, nós falamos sobre como surgem as emoções, sobre os fatos que disparam essas emoções, fatos inconscientes e fatos conscientes. Como então essas emoções passam para o nosso corpo? Como o nosso corpo reage a essas emoções? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso corpo, né, respondendo a essas emoções. Também vamos falar, que eu acho que é bastante importante, as consequências disso, né? E como a gente lida com isso, então. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a gente está falando prioritariamente de emoções negativas e tudo mais, né? Porque o foco é esse, as queixas que a gente recebe, eu recebo, né? São essas, a pessoa chegou a essa queixa. Mas é o mesmo raciocínio para as emoções positivas, né? Que também tem um estímulo disparador, o processo é o mesmo. Então vamos lá, quando a gente, por exemplo, pegar fica mais fácil a gente pensar com um exemplo, né? Vamos supor que a emoção, o medo, né? Como que o medo surge, como que ele passa para o corpo e tudo mais. Então assim, a gente tem o estímulo externo, né? Pode ser um som, um barulho muito alto, pode ser alguém entrando de repente onde você está, pode ser várias coisas, né? Vamos supor que seja um barulho alto. O que acontece? O nosso corpo recebe o estímulo, né? A gente ouve e a gente transmite via impulso nervoso para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro. O que ele vai fazer? Ele vai vasculhar toda a nossa memória e vai identificar se aquele estímulo ele é ameaçador ou não é. Então, por exemplo, se a gente está aqui agora, por exemplo, e a gente ouve um barulho de bomba forte aqui, é bem provável que a gente assuste, né? Agora, se hoje fosse 31 de dezembro, meia-noite, e a gente ouvisse o mesmo barulho, provavelmente a gente não assustaria. Por que acontece isso? A gente até comemoraria. Isso, a gente ia sorrir e lembrar que está virando ano, né? E por que acontecem coisas tão opostas com exatamente o mesmo estímulo, né? Porque a gente ouviu. Isso acontece muito rapidamente, por isso que a gente não percebe que aconteceu esse processo. Mas, na verdade, aconteceu um processo até que a gente sinta a emoção. Então a gente ouviu o barulho. O que a gente recebe, transmite via impulso nervoso para o nosso cérebro e ele vai vasculhar. Ele vai começar a interpretar esse estímulo. Então tá bom, esse estímulo é o quê? Parece barulho de bomba. Tá, em que dia que a gente está? Que horas são? Porque uma coisa é um barulho ao meio-dia, outra coisa é um barulho às 3 da manhã, né, de bomba.
né? A reação nossa é outra, né? Se a gente ouve uma bomba às 3 da manhã sim. ou se a gente ouve uma bomba ao meio-dia, né? Então ele vai vasculhar todas essas memórias e fazer uma avaliação, né? Passa pelo sistema... Em frações de segundos. Fração de segundos. De segundos, É. milésimos de segundos. Isso, fração de segundo. É. E aí ele vai dizer pra gente, pro corpo, né? Se aquilo representa uma situação de perigo ou não. Então se a gente está no dia 31 de dezembro e a gente vai entender que não, então a gente vai continuar relaxado, né? Muitas vezes a gente nem chega a assustar. Às vezes a gente assusta um pouquinho e mais imediatamente relaxa, mas muita gente nem chega a assustar, porque ouve, passa por todo esse processo e dá um sinal, relaxa que é final de ano. Sim. Então a gente nem assusta, né? Sim. E aí quando interpreta como sinal de Ameaçador, ameaçador, de perigo. isso qualquer coisa, deu o exemplo da bomba, mas pode ser alguém Tá. entrando na porta, pode ser qualquer coisa. Aí o que acontece? A gente aciona um mecanismo que é um mecanismo de proteção, né? Que é, por exemplo, se é uma bomba, vamos supor que seja uma bomba, a gente está sendo bombardeado aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se proteger, né? Sempre o nosso corpo está trabalhando no sentido de preservar a nossa integridade física, preservar a nossa vida. Ele sempre responde. Isso, sempre De uma responde. forma ou outra ele vai responder Ele vai responder. a esses estímulos, a essas emoções. No caso, eu ouvi a bomba, a minha reação, por exemplo, pode ser de sair correndo, ou de abaixar, de me proteger, de me esconder, Isso. ou gritar, Isso. algo assim. Meu corpo vai dar uma resposta. Vai dar uma resposta. a isso. Se, Tá. o seu sistema nervoso entendeu, interpretou que Que é aquilo ameaçador. que é ameaçador. Né? Sim. E aí o que a gente precisa para se proteger, para fugir, né? A psicologia usa muito o termo de reação de luta ou fuga, que é uma reação que todo animal tem, na verdade, né? A gente entra num estado específico que a gente está se preparando para lutar se o bicho for pequeno ou fugir se o bicho for grande. Né? Reação de luta ou fuga. De qualquer forma, a preparação física é a mesma. O que significa a preparação física? A gente precisa ter, nos músculos periféricos, né? A gente precisa ter sangue, esse sangue precisa ter oxigênio, esse sangue precisa ter glicose. Para que tenha glicose, o nosso fígado vai trabalhar mais, o pâncreas vai trabalhar mais, a respiração vai ter que acelerar, o batimento cardíaco vai ter que acelerar para bombear esse sangue com oxigênio, com outras coisas. Então, a pupila dilata, porque numa situação de luta ou de fuga, a gente precisa estar com os sentidos muito aguçados, com a visão muito aguçada, para fugir ou para lutar. Então, a pupila dilata. Na hora de lutar ou fugir, a gente não precisa nem deve usar o banheiro. Então, o que acontece? Nosso sistema gastrointestinal para. Né? Então, toda essa reação nos prepara para lutar ou fugir. Então, é assim que começa a passar, assim que a emoção, que é uma coisa ainda emocional, que a emoção, que é uma coisa, não é uma coisa física, ela passa para o físico. A gente capta a informação, interpreta a informação e aí prepara o corpo para aquela situação de perigo. Só que o que acontece atualmente? Antigamente, o homem como um animal, ele precisava de fato lutar com outro animal, para caçar ou para se defender, precisava fugir de animais predadores e tudo mais. Hoje em dia, então fazia muito sentido ele acionar essa reação corporal toda. Hoje em dia a gente não precisa mais. Para a gente comer, a gente vai no supermercado e compra, não é? Sim. Nenhum animal vai aparecer para devorar a gente. Então, na verdade, essas reações no meio que a gente vive, aqui na cidade, tudo, não são adequadas. Só que o que o ser humano faz? Né? Ele começa a interpretar situações que não são absolutamente ameaçadoras como ameaçadoras. Sendo. Então, por exemplo... Porque como nesse caso você falou, nós não vivemos mais hoje na caça. Eu não preciso caçar. Então, o ser humano foi se adaptando, né, a isso tudo. Houve uma adaptação emocional, uma adaptação do corpo para essa questão da evolução cultural, da evolução da história, da evolução do mundo, né? E aí, o que você ia nos dizer agora, em situações que nem sempre são ameaçadoras, acaba vendo uma reação corporal de ameaça. Exatamente. E aí que aí que o negócio pega, porque imagina assim, se o seu chefe fala, se alguém chega e fala, o chefe quer falar com você, né? Já dá aquele frio na Já dá barriga. aquele frio na barriga, né? Por que a gente fica nervoso, Com esse frio na ansioso, barriga. com medo? A gente fica com medo, né? Por que a gente fica com medo? Se hoje em dia o chefe não vai nem te dar um tapa,
No máximo ele vai te dar uma bronca, né? Mas Ou hoje em no dia... máximo te demitir também. Isso. Mas ele não vai te violentar. Isso, não vai te bater, nada disso. Então por que essa reação? E é uma reação de luta ou fuga. Se você for avaliar, fazer medições das coisas corporais, você vai ver que você está preparada para isso mesmo. Certamente tem... É por isso que quem tem problema de diabetes, por exemplo, quando tem um estresse assim, dá aquele pico de... Porque está se preparando o corpo, ele precisa jogar glicose para dentro da célula, né? Mas na verdade ele não vai usar nada daquilo. Então dá um aumento enorme no nível de glicose. Então a gente se prepara para situações banais, a gente reage a situações banais como se fossem situações que nos oferecem perigo. Aí alguém fala, mas posso perder o emprego, aí se perder o emprego, pode, mas não vai acontecer nada lá na sala do chefe. No máximo ele vai te mandar embora. Você não vai passar fome ali, nada disso vai acontecer lá. Né? A gente começa a projetar para frente. E aí nessa projeção surgem coisas que a gente não deseja e aí a gente fica com medo que isso aconteça, ou seja, tudo lá na frente emocionado, e a gente está apavorado. É isso que a gente faz. E essa reação, Renato, acontece em todas as emoções? Sim, todas as emoções que a gente experimenta, o nosso corpo vai reagir a elas, então vai preparar nosso corpo para aquilo. Então se a gente está apaixonado... Para cada uma delas de um jeito. Isso, substâncias Eu acho que seria legal a específicas. gente falar também um pouquinho sobre isso, como você ia dar o exemplo agora de apaixonados. Tá, então quando a gente está apaixonado, tem um fator que é quando a gente está apaixonado, a gente perde, tem estudos que mostram isso, né? Que a gente perde a nossa capacidade de analisar criticamente, racionalmente uma situação. Por isso que quem está apaixonado não vê o defeito do outro, acha perfeito, acha que existe a perfeição e depois vê que a realidade é diferente do sonho, né? E muitas vezes a pessoa continua apaixonada por aquele ideal que ela construiu que nunca existiu. Só que ela fica o choque da fantasia e a realidade. E a pessoa acha que aquela fantasia existe ainda, falando por que ele é assim, por que ele está assim, porque ele é assim. Você achava que ele era assim, né? Você apaixonou por essa figura idealizada. Sim, Só que ele não existe. E aí vai ficar um choque sempre, até que a pessoa perceba que um não é o outro, não existe aquele idealizado. E neste tempo de perceber isso, muitas coisas acontecem com essa pessoa na decepção. Isso. E aí começam as emoções negativas ligadas à decepção, que tem a ver com a expectativa. A gente pode até falar sobre isso também. Você podia falar um pouco sobre emoções positivas, né? Então, você quer me perguntar alguma coisa? Não, eu acho que esse assunto da gente falar sobre a reação do corpo é muito interessante. E a gente pode até, de repente, marcar um outro momento para que a gente pudesse realmente... Raiva, como o meu corpo reage. Medo, como o meu corpo reage. Na tristeza, como o meu corpo reage. Né? Porque aqui, de um modo geral, nessa entrevista de hoje, nós estamos falando e afirmando, né, que o corpo, sim, reage a todas as emoções. Ele fala, né, ele responde a essas emoções. Mas existem detalhes, né, que são também bastante interessantes e significativos para a gente falar sobre, né? E como você deu o exemplo da questão de estar apaixonado, idealizou e de repente não era, o corpo reagiu a um momento da paixão quando idealizou, reagiu a outro momento quando se decepcionou, né? Então, a gente está a todo momento, né, vivenciando vários tipos de emoção e o nosso corpo falando, né, respondendo, reagindo a isso a todo momento, né? E as consequências disso, então, Renato? Então a gente está mais focado mesmo nas questões negativas, né? Que acho que é para ajudar as pessoas a saírem disso, como um exemplo, né? mesmo, O também. objetivo é ajudar quem está sentindo mal, ajudar a pessoa a sair disso, né? Por isso que a gente está focado mais na questão negativa, né? Então vamos lá, consequência. Então, a gente provoca, por exemplo, que ele deu o exemplo do... Bom, qualquer emoção que seja negativa, né? Por exemplo, as emoções negativas, por exemplo, a raiva, preocupação, várias emoções negativas, elas provocam na musculatura esquelética a reação, medo, né? Medo, todas as emoções. A reação muscular esquelética é a contração. Por exemplo, você imita alguém preocupado, você nunca vai imitar alguém preocupado assim, por exemplo. Imita alguém com medo, com medo assim, né? As pessoas tendem a se fechar, encolher, tá preocupado, tá com medo, tá com raiva, a pessoa fecha a mão, ela fecha o corpo, ou seja, retrai. A resposta muscular esquelética é a contração, é a tensão.
E isso, estou dando um exemplo, né? Isso, a longo prazo, você imagina o que é... Por exemplo, falando da nossa coluna, né? A gente tem as vértebras, depois tem os discos intervertebrais. E a gente tem músculos, né? Além dos ligamentos, a gente tem músculos que fixam uma vértebra na outra. Tem os músculos pequenos, rotadores, multífidos, e tem os maiores. Todos eles são músculos esqueléticos que estão reagindo da mesma maneira às emoções. Então, se você está uma hora com medo, né? Ele vai reagir ao seu medo, vai tensionar. Aí passou o medo, mas está com raiva, ele vai tensionar também. Aí passou a raiva, mas você está preocupada, que é uma espécie de medo, né? Você também vai provocar a contração da musculatura. Então você imagina isso porque o que eu falei, né, que a gente interpreta as situações banais do dia a dia como situações de perigo. Isso a gente engata uma na outra. Então eu estou atrasado, fica tenso, preocupado, chega, deu tempo, mas esqueci de pegar não sei o quê. E tudo isso vai fazendo a gente engatando um estresse no outro. Agora, em termos musculares, por exemplo, você imagina o disco intervertebral aqui e os músculos fixando uma vértebra na outra. Se a gente está com medo, eles vão pressionar. Se a gente está com raiva, eles vão pressionar. Você imagina isso durante dias, meses, anos, muitas vezes décadas. O que vai acontecer com o disco intervertebral? Vai ter problema, vai aparecer... Hérnia de disco. Exatamente. Né? Hérnia de disco. Exatamente. Né? Então, esse tipo de consequência, um dos tipos de consequência... Uma das consequências. Que é de a gente jogar a emoção por essas emoções, todas essas emoções que a gente chama de negativas, né? Que vão provocando essa tensão muscular. Região nobre dos condomínios e a que mais se valoriza. Um ótimo investimento. É a sua família vivendo com segurança no condomínio fechado com mais opções de lazer da cidade. Residencial Villeneuve. O lugar onde você sempre quis viver, agora é possível. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação, RPS e Luxor Engenharia. Villeneuve. E o infarto, Renato, também é consequência emocional muitas vezes? Sim, assim, é claro que é um conjunto de fatores, mas com certeza o estresse contribui para o infarto, por exemplo, né? Porque o coração é um músculo que funciona o tempo inteiro quando a gente está vivo, mas em situações de estresse, né? Aquelas reações de luta ou fuga que eu falei, todas elas vão provocar no coração uma hiperatividade. Então, a longo prazo, isso, né, e é a longo prazo que acontece mesmo, né, ele vai sofrer com isso, né. As doenças gastrointestinais também? E isso muitas, também, né? porque, por exemplo... Gastrites e... Muitas vezes questões intestinais também, né, tem gente que tem uma diarreia súbita do nada e tal. Porque assim, quando a gente produz... A tensão gera, em algumas pessoas... o desconforto mesmo intestinal, muitas Exatamente. vezes, né? E tem a ver com isso muitas também. Pessoas, com muitas pessoas. Tem diarreia antes de uma prova, esse tipo de coisa, isso, né? Então, quando o nosso sistema nervoso interpreta que aquilo é perigoso, né? Mesmo que não seja, ele interpreta que é perigoso, ele começa a produzir essas substâncias, cortisol, noradrenalina, adrenalina, várias substâncias que vão inundar o corpo inteiro. E conforme a região que as substâncias passam, elas vão provocando reações, que são aquelas lá, pupila dilata, vasodilatação periférica, encher de sangue, na verdade, né? A musculatura, encher de oxigênio, glicose o sangue, fazer isso circular rapidamente. E uma das reações é parar o sistema gastrointestinal, porque na hora de fugir ou lutar você não precisa fazer isso, né? Então o que acontece? Você, com um estresse atrás do outro, você desregula completamente o seu sistema digestivo. Então você pode tanto aumentar a acidez, como é o caso de muita gente aí fica com gastrite, muitas vezes úlcera e tal, né? Como você pode diminuir, você desregula e aí a pessoa tem aquela sensação de estômago estufado, não faz digestão direito,
Então, Sim. tudo isso pode ser provocado ou pelo menos agravado. Muitas vezes provoca ânsia, inclusive, em algumas pessoas. Sim, tem gente que vomita, né? E isso depende de cada pessoa, de cada organismo? Depende de cada organismo. De cada organismo, né? Mas não depende, depende do organismo, claro, né? Mas também depende mais, eu diria, de como a pessoa, né? Cada pessoa consegue lidar com aquilo, que é onde a gente vai entrar no outro ponto, onde a gente vai entrar neste ponto agora falando sobre isso, porque vimos então que o corpo responde, sim, a todo momento, né? Tanto a questões negativas quanto positivas. Vimos as consequências disso, que sempre gera consequências, né? E como que a gente controla, então? Consequências, elas também podem ser positivas, não é? Por exemplo, a pessoa quando está apaixonada, muitas vezes tende a ficar mais bonita, né? As pessoas até brincam, nossa, como sua pele melhorou, não é? Então existem também consequências positivas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Então, realmente, né, a pessoa se beneficia com isso, né? Essa questão da pessoa estar muito bonita, muitas vezes tem a ver, não sei se quem acredita nisso, não acredita, tem a ver com a energia também da pessoa, mas também afeta o físico dela. Então, um dos grandes afetados, tanto na parte negativa quanto na positiva, é o sistema imunológico. Então, a pessoa que está feliz, ela tende a ficar menos doente. Tende a não só doença que a gente imagina uma gripe, né? Mas doenças de maneira geral, doenças de pele. Está sempre com aspecto saudável. Isso. Né? E aí uma unha encravada que a pessoa tem tende a sarar, né? Se a pessoa costuma ter uma hiperacidez no estômago, tende a regularizar. A pele também, muitas vezes a manifestação da pele a pele às vezes fica feia em função das toxinas que estão sendo produzidas, né? Os metabólitos e tal. E quando a pessoa tá bem, tá feliz, isso muda, né? Então ela de fato fica mais bonita, de fato a pele fica mais bonita. Feliz que a gente procure sentir emoções positivas, amar, sorrir, aproveitar cada momento, né? Porque como o corpo responde a todas essas emoções, é melhor que a gente ajude o nosso corpo então a responder de forma positiva, né, Renato? Exatamente. E aí a gente se beneficia direta e indiretamente, né? Exatamente, porque, né? sendo feliz, a gente vai estar cumprindo o nosso objetivo de vida, que é ser feliz, né? E indiretamente o nosso corpo vai estar respondendo e vai estar mais saudável, vai estar mais bonito e vai estar, né, mais disposto. E como que a gente pode, então, controlar essas emoções, Renato? O que você nos diria sobre isso? Como a gente pode controlar no sentido de que a gente tenha realmente o controle sobre as nossas emoções, né? Porque às vezes, por exemplo, em brigas de trânsito, podem ter consequências gravíssimas se eu não tiver o controle, né? Numa discussão de um casal também podem ter consequências terríveis. Então, é importante que a gente saiba controlar, tanto nestes dois exemplos que eu falei, que eu gostaria que você explanasse, como também até o estar feliz demais, né? Às vezes a gente também não controla totalmente essa felicidade, né? Então, como que a gente lida com isso? Como a gente controla, sendo o controlador mesmo das nossas emoções, tendo o domínio, o autodomínio, né, dessas emoções. Tá. Então aí, eu acredito que seja assim. Como eu falei lá no comecinho, aquele espaço que eu falei que onde a gente tem que agir para a gente começar a ter o domínio das nossas emoções, né? Que é quando a gente, que é assim que surge o estímulo, então tem a ver com aquela palavrinha que você falou lá no começo, que é consciência. A gente exercitar, tornar consciente tudo que está passando lá por baixo, né? Não que a gente precise expor para o mundo dizer, mas internamente, com a gente é importante a gente saber, mesmo que fiquei nervoso aquela hora que o cara me fechou. Aí eu falo, eu sei que no fundo é porque eu não me senti respeitado. Não preciso falar isso com as pessoas, não preciso, vamos supor que eu não consegui controlar a minha raiva, continuei com raiva, mas é importante falar, Renato, você não conseguiu controlar agora, mas você sabe que no fundo é porque o cara você sentiu desrespeitado, não porque ele te ameaçou de fato, né? Não foi um fato ameaçador de fato. Então exercitar essa consciência. E é porque ela que vai determinar o que vai acontecer dali para frente. Então, por exemplo... Vai determinar a minha ação mediante aquela situação. Isso. Né? Quando eu tenho consciência daquilo que me dispara a sentir, eu passo a ter controle. Isso. Né?
É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Bom, por exemplo, vou levar minha filha na escola. Aí eu me atraso, me enrolo, eu vejo, falta 10 minutos, falo, precisamos sair, estamos atrasados. Eu já fiquei irritado. Aí sai correndo, aí ela esquece a bolsa na correria. Estamos no meio do caminho, pegou a bolsa, não pegou, eu tenho que voltar. Aí eu volto correndo para dar tempo. Nisso, passa em cima do buraco, ou multa um carro, multa. E isso tudo só vai aumentando. Daí qual que seria a minha... Se eu não tiver consciente, eu falo assim, a culpa foi da Rê. Corremos pra caramba, você não saiu na hora certa, ele esqueceu a bolsa, atrasando pra caramba. Só que, e aí eu vou ter uma direção certa, a raiva, um objetivo certo, a culpa é da minha filha e pronto. Eu fiquei bravo com justiça, tô limpo nessa. Mas não foi o que aconteceu, porque quem deveria ter controlado o tempo na hora de sair seria eu, né? A primeira coisa, sou eu que controlo o tempo de uma criança de 9 anos, né? Sim. Na hora de sair de casa. Então, eu vou voltar atrás e perceber, peraí, tudo seria diferente se eu percebesse, nossa, eu atrasei, eu perdi a hora, estamos atrasados, talvez a gente chegue atrasado, mas vamos chegar. Né? Então vamos sair com calma, vamos pegar a bolsa, vamos com calma. Eu teria chegado antes, né? Não teria brigado com ela, não teria quebrado o carro ou multado o carro, nada disso teria acontecido se eu tivesse tomado conta. Peraí, Renato, o problema não é a Rê, o problema é você que perdeu a hora e vai sair atrasado, mas tudo bem. Você vai chegar, eu vou chegar atrasado, vai chegar e depois? Nada. Então o fato é a consciência. Exatamente. É ter a consciência, né? Ter a daquilo consciência. que disparou e aí eu tenho o autocontrole. Exatamente. Uma pergunta que eu sempre dou de dica para se fazer tá aflito com alguma coisa, para e se pergunta, é grave? Você vai ver que a maior parte das respostas não é grave. Então, se não é grave, por que eu estou assim? Essa pergunta ajuda muito. Toda vez que você estiver perturbado, peraí, é grave? Aí você, é grave por causa disso, vai perguntando. Tá, mas e depois? Acontece isso, e no final, você vai ver que não é grave. Isso é uma dica para a gente poder controlar, né? Isso, para não se perder nas emoções, daqui a pouco tá brigando, aconteceu alguma coisa muito pior, perdeu o dia inteiro e às vezes perde outras coisas mais importantes. Renato, uma delícia esse bate-papo. Eu acho que a gente tem muito conteúdo para ser dito, né? Quero recebê-lo novamente para que a gente dê continuidade a esse assunto, fale mais detalhadamente sobre essas emoções. Muito obrigada Foi por um ter prazer, vindo. eu que agradeço. Um prazer imenso e as portas estão abertas para você. Obrigado, sucesso para você. Hoje, então, terminamos aqui o Emoções com Malu Adib, numa entrevista maravilhosa com Renato Hirata.